autoconhecimento real não é introspecção, nem autoavaliação, nem autoanálise. Autoconhecimento é o fim da ilusão desse mim, desse alguém para se conhecer. Então, autoconhecimento te revela o silêncio que você é. O mesmíssimo silêncio de Ramana Maharshi. O mesmíssimo silêncio do qual Eckhart Tolle fala. Eckhart Tolle tem uma expressão, ele usa a expressão o poder do silêncio. Mas isso não é exclusivo de Eckhart Tolle. Então, Eckhart Tolle não está falando de algo que Ramana não compartilhou e que aqui, nesse momento, nós também estamos compartilhando. Estamos tratando basicamente da mesma coisa, da verdade que você é. E essa verdade carrega esse poder, o poder do silêncio. E esse silêncio é a ausência da mente egóica, da mente dualista, da mente separatista, da mente em conflito consigo mesma e com a vida. Na verdade, a mente é conflito. Toda ideia que você tem sobre quem você é absolutamente falsa. Então, por mais que você se aproxime através de uma técnica terapêutica, nesse sentido de se compreender, por melhor e mais profunda que seja essa técnica, você não tem acesso a si mesmo na mente, pela mente. O seu acesso à verdade que você é está na ausência da mente, não na presença dela. Então, apenas essa base da autoobservação que lhe dá o real autoconhecimento, repito, e esse autoconhecimento é essa observação desidentificada daquilo que surge aqui e agora, psicologicamente, interiormente, internamente. Apenas quando isso está presente, você tem acesso à verdade que você é. Você descobre em você algo fora desse mim, desse eu. E isso é silêncio. Quando a mente não está presente, eu falo da mente egóica. Eu não falo dessas funções tão naturais de cognição, de raciocínio, de lógica, de memória. Tudo isso tem o seu lugar. Mas quando o raciocínio, a lógica, a memória fica a serviço de um falso centro, nos deparamos com esta ego-identidade, com essa falsa identidade. E se não há o descarte dessa ego-identidade, tudo continua da mesmíssima forma. E tudo que continua é o barulho, é a desordem, é a confusão, é a ausência do seu estado natural. Porque não há consciência disso. Porque não há ciência real de autorreconhecimento. Veja, repito, autoconhecimento não é conhecimento sobre si mesmo. É o direto, supremo
e divino conhecimento sobre a verdade que você é. Essa é a verdadeira, suprema compreensão. A compreensão da verdade que você é. A verdade sobre si mesmo é a suprema compreensão. É a divina compreensão. O que é basicamente silêncio. O maior ensino aqui, veja, não consiste em todas essas palavras que aqui nós colocamos. Você pode pegar essas palavras e, a partir delas, você formar vários novos conceitos, meramente intelectuais, meramente mentais. E isso não representa absolutamente nada. Você pode ler muitos livros, pode ouvir muitas palestras, você pode aprender bastante, e mesmo assim continuar preso à ignorância. Então, quando eu falo com você aqui sobre a importância desse despertar espiritual, dessa iluminação, dessa realização divina, eu estou lhe falando da importância do abandono da ignorância, do acolhimento da verdade do silêncio, do acolhimento da verdade que você é, da verdade que é você. Então, quem sou eu? A resposta para isso, a resposta para essa pergunta, ela não é verbal, ela não é teórica, ela não é um conjunto de palavras, conjunto de conceitos, dando uma explicação. A resposta para essa pergunta é o descobrimento da verdade atemporal, indizível do silêncio, do poder do silêncio, da quietude do silêncio, que é você. Porque você é silêncio. Essa é a sua natureza verdadeira. Por não termos um contato direto com a verdade que somos, nós sofremos. E esse sofrimento está dentro desse aspecto, dessa personalidade. Apenas dentro dessa personalidade. É apenas essa pessoa que sofre. Essa entidade que se vê separada no tempo e no espaço, vivendo dentro do corpo, com supostos desejos não preenchidos, escolhas, supostas escolhas que acredita poder fazer ou não poder fazer, ou ideias como sonhos não realizados, que se forem realizados, se irão se mostrar finalmente como paz, amor e felicidade. Tudo isso é ideológico, tudo isso é imaginativo, tudo isso parte desse princípio falso de que existe alguém, esse suposto você, que você acredita ser, tem diversas suposições sobre tudo. Quando isso é descartado, aquilo que prevalece é a presença e o poder do silêncio.
E é o silêncio de Ramana Maharshi. É o silêncio do seu ser. É a mesma verdade que você é aqui e agora. Se foi interessante tudo isso, se isso disse algo para você, deixe o seu like e se inscreve no canal e deixe aí um comentário.